Então vamos a essa atividade 3 da apostila, caderno do aluno, segundo bimestre. Essa atividade 3 é o seguinte: observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo, com 5 palitos forma-se 2 triângulos, com 7 palitos forma-se 3 triângulos e assim sucessivamente. Então ele pede para a gente encontrar os valores de x, y e z na tabela. Bem, percebam que aqui nós estamos falando em sequência, né? Então nós podemos utilizar o nosso conhecimento de sequência que nós vimos no bimestre anterior e completar essa tabela. Note que o número de triângulos ele corresponde à posição da figura, né? Então a primeira figura eu tenho aqui 3 palitos, a segunda figura eu tenho 5 palitos, a terceira figura eu tenho 7 palitos e assim por diante. Então, se eu quiser só simplesmente resolver, encontrar aqui os valores de x, y e z, nós podemos preencher essa tabela, né? Completar essa tabela. E vamos fazer assim, então vamos preencher ela de 1 a 10, né? Da primeira figura até a 10ª. Então vai ser assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vamos encontrar então o seu correspondente, né? Então eu sei que na primeira figura eu tenho 3 palitos, na segunda 5, né? Na terceira 7 e vai indo, né? De 2 em 2, né? 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Então daqui é muito fácil a gente perceber que quando aqui o número de triângulos for 4, eu tenho então 9 palitos. Então eu determino aqui o valor de x. Então o x vale 9. Bom, quando o número de palitos for 13, né? Quanto é que vale y então? Então y vale 6. E o valor de z, né, é quando o número de triângulos for 10, né? Quantos palitos eu tenho? 21, né? Então z vale 21. Pronto, então aí nós resolvemos o exercício e encontramos quanto que vale x, y e z, tá? Bom, mas vamos a mais alguma interpretação com relação a esses dados aqui. Bom, vamos supor que eu dissesse que essa primeira sequência, esse número de triângulos, ele representa então a figura, né? Primeira figura, segunda figura, terceira figura e assim por diante. Então, vamos supor que eu quisesse saber a figura de número 100, por exemplo, né? Quantos palitos eu teria então uma figura número 100? Tá? Então, note que até 10 foi fácil preencher essa tabela, mas e até 100? Daria também, mas dá um baita de um trabalho, né? Então, vamos ter um olhar diferente. Vamos supor que essa primeira sequência aqui de dados, eu chamasse então de x, que não tem nada a ver com o x ali da resposta, tá? Vamos supor que isso aqui fosse uma grandeza x, onde ela está representando então a posição da figura, primeira figura, segunda figura, terceira figura e assim por diante. E aqui eu teria então, vamos supor uma grandeza aqui, y, onde y representa então o número de palitos para se montar essa figura, tá? Bom, note que dá para eu escrever uma relação, tá? Que representa essa sequência aqui de baixo, né? Quem que gera, quem que é a expressão, quem que é a expressão que gera essa sequência de y, tá? Percebam que ela vai de quanto? Ela vai de
2 em 2, né? Então eu sei que ela está sendo multiplicada por 2. E quem é a posição dessas figuras? As posições dessa figura eu estou chamando de x. Se o x for igual a 1, é a primeira figura. Se o x for igual a 2, segunda figura. Se o x for igual a 3, terceira figura. E assim por diante. Então dá para se escrever uma expressão que representa a quantidade de palitos em função, né, da posição, tá? Então eu diria aqui que a quantidade de palitos y é igual. Essa sequência aqui, ela está indo de quanto? Ela está indo de 2 em 2, não é? Então vai ser 2 vezes o x, que é igual ao n que a gente usava lá na progressão aritmética, né? Só que, repare, que se eu pegar para o x igual a 1, 2 vezes 1 é 2. E quanto que deu y? Deu 3. Então está faltando o quê? Está faltando uma unidade. Então vamos adicionar aqui. Então, a expressãozinha que gera essa sequência aqui de baixo é y igual a 2x mais 1. Ou seja, o número de palitos é igual a 2 vezes a posição dessa figura, né? A primeira figura, a segunda figura, a terceira figura e assim por diante, mais uma unidade. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, olha, quantos palitos tem a figura de número 100? Então, basta eu vir aqui substituir o x por 100, então daria quanto? 2 vezes 100 mais 1, daria o quê? 201 palitos, tá? Bom, vamos aproveitar aqui e já vamos verificar algumas coisinhas. Será que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais? Olha só, o que está acontecendo com os números de triângulos? Ele está aumentando. E o que ocorre com o número de palitos? Eles também estão aumentando. Então, se o número de triângulos aumenta e o número de palitos também aumenta. Mas será que x e y são diretamente proporcionais? Olha só, se eu fizer a razão y e x, se eu fizer assim, ó, y sobre x, então se eu pegar aqui, por exemplo, 3 e 1, então eu vou fazer 3 está para 1. Então 3 para 1 é igual a 3. Se eu pegar na de baixo aqui, ó, fazer assim, ó, 5 para 2, dá o quê? Dá 2,5. Então, quando eu peguei o 3 e o 1, deu 3. Quando eu peguei o 5 e o 2, deu 2,5. Então, x e y não são grandezas diretamente proporcionais. É fácil verificar que elas também não são inversamente proporcionais, porque para que sejam inversamente proporcionais, tem que ocorrer o produto entre elas. Bem, mas perceba o seguinte, que nessa expressãozinha que eu tenho aqui, ó, y igual a 2x mais 1, se eu isolar o x, então se eu pegar o 1 e passar ele aqui para o primeiro membro, eu vou ficar assim, ó, que y menos 1 é igual a 2x. Agora eu vou pegar esse x aqui, ele não está multiplicando 2, eu vou passar ele dividindo. Então eu vou ficar assim, ó, que y menos 1 sobre x é igual a 2. Então, x e y não são diretamente proporcionais, mas y menos 1 e x, vocês vão perceber que elas vão ser grandezas diretamente proporcionais. Verifiquem só, ó, vamos pegar no primeiro caso aqui, ó, se eu pegar o y valendo 3 e o x valendo 1, então 3 menos 1 sobre 1. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 2. Se eu pegar aqui o y valendo 5, então eu vou ficar assim, ó, que 5 menos 1 está para 2. Ó, 5 menos 1 dá 4. 4 sobre 2 é igual a
2. Então, aqui sempre dá um mesmo valor, sempre dá uma constante, aquela constante k, que no caso aqui é igual a 2. Então, voltando lá, x e y são grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais? Não, elas não são grandezas diretamente proporcionais. Mas existe uma proporcionalidade aí? Existe. Quem que é essa proporcionalidade? É y menos 1 sobre x. Aqui elas são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque é igual a 2.